Olá e sejam bem-vindos à História das Histórias, como sempre com Alberto Correia em Viseu. Eu sou o João Paulo Sacadura e sou a pessoa mais sequiosa deste país para ouvir essas histórias deliciosas que nos traz o Alberto. Desta vez, ontem falámos de ex-votos, concretamente do Santuário da Senhora da Lapa, e hoje falámos de que muitos eram de pintores anónimos, populares, pessoas da região, da terra, onde se decorria este milagre, que era agradecido desta maneira popular tão bonita, que hoje é uma verdadeira obra de arte, é um testemunho extraordinário desta crença popular, da fé, do povo. E hoje vamos falar parece que um autor. Há pelo menos, eu nem sabia que estes votos podiam ser assinados e, de facto, hoje temos a prova disso. O Alberto vai falar deste Carlos Massa, este pintor de milagres. Vamos então conhecer este Carlos Massa. Bem-vindo, Alberto. Os populares pintores de ex-votos ou milagres, como também se diz, só muito raramente assinariam as tabuinhas que pintavam com tintas por eles mesmos fabricadas e o engenho inato com que despertaram, que escola não tinham, às vezes, nem a escola das primeiras letras. Não obvia este dizer ao caso de célebres pintores que ocasionalmente responderam à encomenda que lhes foi feita. Tal é o caso em Viseu do pintor José de Almeida e Silva, que pintou uma bem urdida tela para a Igreja da Misericórdia de Mangualde. Carlos Augusto Massa, que viveu entre 1842 e 1926, foi muitas coisas, desde lavrador com algumas posses, a tesoureiro da Câmara de Sernancelho durante 30 anos, de onde se irá aposentar, mercê da cegueira e debilidade que o atingiram, de que ficou registro expresso nas atas da Câmara pela junta médica a que foi sujeito. Mas Carlos Massa foi também pintor de ex-votos ou milagres, talvez aquele de quem se reconheçam mais registros, cerca de 50 tabuinhas, de certo, parte de outras mais que terá pintado e que hoje ainda povoam as capelinhas modestas para onde foram encomendadas, ou para santuários de vastas romarias, como o da Senhora da Lapa, na povoação de Chenome, do concelho de Sernancelho. Meda, Penedono, Sernancelho, Moimenta da Beira, Sátão, indiciam já uma vasta área onde era reconhecido o seu saber e os familiares dos portadores de doença ou dos acidentados requeriam a sua arte através de contacto direto ou mediado por alguém que o fizesse e lhe transmitisse a natureza do testemunho gratulatório que quereriam apresentar na capela ou santuário junto do seu orago. O ingênuo mestre requeria saber o nome de quem agradeceu ao voto antes feito, o nome do miraculado, às vezes a naturalidade, a figura tutelar invocada e a natureza da doença ou do acidente, e a data, e talvez outros pormenores que lhe ajudariam a definir o padrão a construir. Depois era com ele, e uma vez a obra pronta, seria entregue na capela ou santuário da figura tutelar que se invocara, Nossa Senhora da Lapa, Nossa Senhora da Guia, das necessidades, dos remédios, Nosso Senhor dos Passos ou dos aflitos, etc. Carlos Massa talvez se fizesse pagar em dinheiro de contado. Outros pintores receberiam frutos da terra. Agradáveis de ver ainda estas ingênuas pinturas onde o céu se revela acolhedor através da imagem que geralmente ocupa a direita alta do cenário, sustentada por nuvens e anjinhos, mais vezes composto por um quarto de dormir onde repousa o enfermo e, junto dele, sobre uma mesinha, o sinal dos remédios tomados, a cama feita de lavado, como em dias de Páscoa da aldeia, com a festiva coberta, essa colcha de lã e linho tecida nas tecedeiras da região e que apenas se colocava no leito em ocasião festiva ou de visita de médico. Ao lado do leito, os familiares do miraculado, no geral de joelhos, vestindo à moda da terra, de mãos postas, agradecem o milagre. Mais vezes, os quadrinhos reportam a uma situação de doença, mas às vezes é um acidente que acontece. Uma mulher que caiu de uma árvore,
um carro de bois que tombou. Carlos Massa assinou apenas uma de entre 50 pinturas que dele conhecemos. Assinou-a com o seu apelido Massa, quanto bastou para se lhe reconhecer a autoria dessa meia centena de pinturas que executou e permanecem. Felizmente que algumas permanecem em museu. E assim são conservadas, estimadas e divulgadas. Já agora, este museu do que está a falar, Alberto, é lá na Lapa? Sim, é um pequeno museu da Lapa que foi eu mesmo que instituiu, portanto, que elaborei o seu programa e toda a arrumação. Isto foi enquanto era diretor do Museu Grão Vasco, era isso? Foi nessa altura? Não, já tinha saído do museu até quando isso aconteceu. Está bem, portanto é mesmo lá no Santuário da Lapa? Numa antiga, portanto, ocupa uma antiga cadeia, uma vez que a Lapa, por algum tempo, foi sede de conselho, tem o seu pelourinho, tem a Casa da Câmara, e toda essa Casa da Câmara foi, digamos assim, remodelada e adaptada para acolher tudo aquilo que era esvoto, quer pintura, quer seda, quer paramentaria da igreja, imagens, etc. Exatamente. E a cera que falou, também havia muitos, não é? Estes objetos em cera que as pessoas pediam votos porque estavam das pernas ou dos braços ou da cabeça, não é? Havia vários... Era uma maneira típica de pedir um favor a um santo, ou a Nossa Senhora, neste caso, com que continua os pés. A usar-se ainda com uma em Fátima também, muito grande. Ainda se vê, exato. Exatamente. Raros hoje em dia são estes votos, e eu tenho muita pena disso, porque isto de facto era uma tradição muito, muito importante e muito bonita, ainda bem que há estes registros e que estão guardados em museu. Em boa hora teve essa ideia e conseguiram-se preservar muitos. Muito obrigado, Alberto Correia, estamos conversados por hoje, marcamos encontro amanhã, bem-aja. Até amanhã.